Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre o criacionismo Terra Jovem. E a ideia foi desses dois amigos que estão aparecendo aqui. Obrigado pela ideia, vamos lá então. Os criacionistas da Terra Jovem ficaram conhecidos porque eles negam que o nosso planeta seja antigo. Eles negam que nosso planeta tenha esses 4,5 bilhões de anos que a ciência convencional diz que ele tem. A idade da Terra parece ser algo já bem estabelecido pela ciência. A maior parte dos cientistas acredita que a Terra tem sim 4,5 bilhões de anos. E isso, segundo eles, é confirmado por datações radiométricas, pelo estudo do passado geológico da Terra e tudo mais. Aí de repente aparece um grupo de pessoas dizendo que não, que a Terra é jovem, que a Terra não tem esses bilhões de anos. Aí muita gente vai dizer assim, não, esse pessoal só pode ser leigo, porque os cientistas estão dizendo lá que a Terra é antiga, que a Terra tem bilhões de anos, e esse pessoal aí está dizendo que ela é jovem, por quê, né? São leigos no assunto, mas na verdade não são leigos. Trata-se de cientistas dissidentes. No movimento do criacionismo Terra Jovem, existem geólogos, biólogos, paleontólogos, físicos, ou seja, são gente capacitada, mas que, de alguma forma, negam aquilo que já foi estabelecido pela ciência convencional. Mas aí muita gente pode dizer assim, não, esse pessoal provavelmente tem motivação religiosa, porque a Bíblia dá a entender que a Terra é jovem. E de repente esse pessoal aí está somente querendo adequar a fé deles com a ciência. Bom, não sei se a motivação deles é religiosa. Isso é uma coisa muito pessoal, não tem como a gente saber, a não ser que a gente faça leitura mental. E isso é impossível. De repente pode até ser que sim, podem ser motivações religiosas, qual o problema, né? Desde que eles não argumentem utilizando a religião. Já que estamos falando de ciência, né, temos que argumentar com dados científicos. E é justamente isso que eles fazem. Pelo menos até onde eu observei, é justamente isso que eles fazem. Eles argumentam com dados científicos, muitas vezes até com experiências científicas, de forma bem empírica mesmo. Só para você ter uma ideia de como os cientistas do criacionismo Terra Jovem trabalham, veja só, o carvão mineral, ele é sempre utilizado como uma prova de que o planeta é realmente antigo. Por quê? Porque o carvão mineral, ele é um sedimento fóssil e, segundo os cientistas, ele necessita de milhões de anos para ser formado. E para mostrar que não, que o carvão mineral não necessita de tanto tempo assim para ser formado, um cientista da Terra Jovem foi ao laboratório e mostrou de forma empírica que o carvão não necessita de tanto tempo assim para ser formado. Veja só.
É bom deixar claro que essa madeira escura que você viu aí no final do experimento ainda não é carvão mineral. O que esses cientistas que você viu conseguiram fazer foi iniciar o processo para a transformação em carvão mineral, mas esse processo leva mais algum tempo. Mas quanto tempo levaria esse processo? Bom, os cientistas lá do Laboratório Nacional Argonne, eles fizeram o mesmo processo e eles conseguiram produzir carvão mineral sintético em menos de um ano. Os criacionistas da Terra Jovem geralmente são pessoas que acreditam literalmente no relato bíblico. E, como você pode ver, como eu mostrei aí, eles questionam toda aquela cronologia da ciência convencional, toda aquela contagem de tempo enorme, né, de bilhões, milhões de anos, porque eles acreditam que a Terra é um planeta jovem. Mas eles não argumentam utilizando religião. É claro que não, eles argumentam utilizando dados científicos. São cientistas dissidentes. Eles argumentam dentro da ciência. Um outro exemplo de como a argumentação da Terra Jovem funciona é no caso da coluna geológica, né? A coluna geológica, segundo os cientistas, conta o passado geológico da Terra. E essa coluna geológica é formada por vários estratos, por várias camadas. Tem a camada paleozoica, cenozoica e por aí vai, né? Cada camadinha dessa, segundo os cientistas, levou milhões de anos para se formar, muitos milhões de anos, né? Porque foram se formando lentamente através do acúmulo de sedimentos e tal. E o pessoal da Terra Jovem, claro, não acredita que esses estratos tenham se formado num período tão extenso assim. Para eles, todas essas camadas se formaram em menos de um ano, durante uma inundação, ou seja, o dilúvio bíblico. E para mostrar isso, os criacionistas citam os fósseis poliestrata, que são fósseis geralmente de árvores, que atravessam várias camadas geológicas de uma vez. Imagine só, segundo os cientistas, essas camadas geológicas foram se formando durante milhões e milhões de anos, com acúmulo lento de sedimentos. Aí se formou a camada proterozoica, depois acima dela a paleozoica, depois a mesozoica, depois a cenozoica, ok? Foram se formando camadas sobre camadas. Cada camada dessa levou milhões e milhões de anos para se formar. E aí, de repente, o que a gente encontra no meio dessas camadas? Um tronco de árvore fossilizado atravessando várias camadas dessas. E aí os cientistas da Terra Jovem perguntam com toda razão, como uma árvore ela poderia ter sido soterrada lenta e gradualmente durante milhões e milhões de anos, sem antes apodrecer, sem antes se decompor? É algo a se pensar, não é verdade? E isso, de certa forma, está de acordo com as inferências dos cientistas da Terra Jovem, que propõem aí um acúmulo rápido de sedimentos, ou seja, que essas camadas geológicas elas teriam se formado em pouco tempo, provavelmente num processo hidrodinâmico bem rápido. E os críticos, eles tentam explicar esses fósseis poliestrata de diversas formas. Eu aí, nas minhas andanças pela internet, eu já vi vários tipos de explicações. Teve uma vez que eles disseram assim, olha, árvores vivem muito tempo. É claro que elas poderiam sim ser soterradas lentamente, né? Porque árvores vivem muito. Aí eu disse, né? Poxa, né? A gente sabe que árvores realmente vivem muito tempo, né? Tem árvore aí que tem 3.000 anos, 4, 5.000 anos, não é verdade? Mas estamos falando não de milhares de anos, mas de milhões. Cada camadinha dessa aí, da camada geológica, possui milhões de anos. Tem camada aí que tem mais de 200 milhões de anos, segundo os cientistas. Então é claro que árvores, elas não viveriam tanto tempo assim. Isso é biologicamente impossível. E teve uma outra vez que eu vi uma outra explicação muito interessante, até melhor que essa primeira. Eu vi num site ateísta, né? Alguém ali tentou explicar os fósseis poliestrata, né? O que a pessoa fez? Ela fez um desenho que se dividia ali em 3 etapas. Primeiro ele mostrava uma árvore normal, depois ele mostrava essa árvore petrificada e depois sim, ela sendo soterrada. Ou seja, a árvore ela estaria petrificada no momento em que começou a ser soterrada. Infelizmente eu não consegui mais achar esse desenho, né? O rapaz retirou o desenho do blog dele e eu não consegui encontrar esse desenho em lugar nenhum. Eu vasculhei a internet atrás desse desenho para colocar aí para vocês verem, né? Mas não encontrei.
Mas a explicação é mais ou menos essa, né? A árvore estaria petrificada no momento em que começou a ser soterrada e assim ela pôde suportar todo esse tempo sem apodrecer. É uma hipótese, tudo bem, né? Até uma hipótese legal. Mas veja bem, os fósseis Polestrata, eles não se resumem somente em árvores. Tem fósseis de animais também, você sabia disso? Muita gente não sabia. Lá na cidade de Lompoc, na Califórnia, foi encontrado um fóssil de baleia. E esse fóssil também atravessa várias camadas geológicas. Então fica aí a questão, será que baleias também ficam petrificadas antes de ser soterradas, né, por essas camadas geológicas? Claro que não, né? E recentemente, acho que foi semana passada, eu li uma tentativa de explicação muito inusitada, muito interessante. O rapaz ele tinha dito assim que o tronco de árvore, né, ele pode ser tão pesado que ele pode afundar na terra. Sim, ele pode ir afundando, né, e atravessando aquelas camadas geológicas. E eu até brinquei com o rapaz na ocasião, né? Eu disse assim para ele assim, poxa, só se for em areia movediça, né, para o tronco afundar dessa forma, porque não é comum a gente ver árvore afundando na terra dessa forma, né? E tem outro detalhe que muita gente desconhece sobre os fósseis Polestrata, e talvez esse rapaz também não saiba, mas muitos desses fósseis de árvores, eles são encontrados com a raiz para cima. Nem todos eles estão na posição correta, né? Há muitos deles estão de ponta cabeça, literalmente. E isso condiz com o que dizem os cientistas da Terra Jovem, ou seja, um processo hidrodinâmico rápido. O interessante é que existem críticos da Terra Jovem que até admitem que algumas camadas são formadas de forma bem rápida, por deposição rápida de sedimentos. Eles dizem assim, não, existem camadas que são formadas lentamente, por milhões de anos, e existem camadas que são formadas rapidamente, geralmente em enchentes, veja só. Só que aí você diz assim, poxa, então você está concordando com os cientistas da Terra Jovem, porque eles também acham que essas camadas se formaram durante o dilúvio, que foi uma enchente, né, e se formaram de uma forma bem rápida, a ponto de ser possível você encontrar os fósseis Polestrata, que atravessam vários estratos da coluna geológica, né? Aí eles dizem assim, não, foi uma enchente, mas não foi o dilúvio. Mas como eles sabem disso, né? E aí fica até fácil explicar, né? Quando encontram um fóssil Polestrata, eles vão dizer assim, não, essas camadas foram depositadas bem rápido, por acúmulo rápido de sedimentos. Agora, quando o fóssil Polestrata não está presente, eles vão dizer assim, não, essas camadas aqui elas foram se formando durante milhões e milhões de anos, né? Ou seja, um argumento evasivo. Mas a coisa não fica só nos fósseis Polestratas, não. Teve um experimento muito interessante feito por um geólogo da Terra Jovem chamado Leonard Brand, lá na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. O que esse geólogo estava tentando entender era o que aconteceria com o solo durante um ano de enchente. Ou seja, o dilúvio. Ele está levando aqui em conta o dilúvio bíblico, como se o dilúvio realmente tivesse acontecido. Se o dilúvio aconteceu e durante o dilúvio teve maré alta, maré baixa, ou seja, compressão e descompressão durante um ano, o que isso provocaria no solo lá embaixo? E para fazer esse experimento, Leonard Brand criou essa engenhoca que você está vendo aí, esse aparelhinho, né? Que é constituído por 2 galões ligados por um cano, ok? E em um desses galões ele colocou água. No outro galão ele colocou vários tipos de solo. E a maquininha de Brand começou a funcionar, simulando compressão, descompressão, maré alta, maré baixa, durante 330 dias, simulando 330 dias de dilúvio. E no final da experiência, uma surpresa. Aquele galão que tinha terra, né, que tinha vários tipos de solo, formou algumas camadas estratigráficas. Exatamente, camadas muito parecidas com essas que a gente encontra na natureza e que os geólogos dizem que se formam durante milhões e milhões de anos, né? Leonard Brand provou através de um experimento que essas camadas poderiam sim ter se formado durante menos de um ano, através do dilúvio bíblico.
E o experimento de Leonard Brand prosseguiu. Depois ele colocou alguns animais, né, répteis, anfíbios, aves, dentro desses galões e simulou novamente a maré alta, a maré baixa e conseguiu ali uma sequência muito parecida com aquela que a gente encontra na coluna geológica. O que indica que a posição desses animais nas camadas geológicas pode estar relacionado à densidade desses animais e não a períodos evolutivos. Bom, se você quiser ler mais sobre esse experimento de Leonard Brand, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. E quanto aos métodos de datação? Será que a datação radiométrica ela refuta de certa forma aquilo que é dito pelos cientistas da Terra Jovem? Porque a gente sempre escuta falar sobre rochas muito antigas, datadas através desses métodos de datação. E como pode o planeta ser jovem e possuir rochas aí com 40, 50 milhões de anos? Isso não faz sentido. Nesse caso, os cientistas da Terra Jovem, eles contestam a eficácia desses métodos de datação. Para eles, esses métodos não são confiáveis. São métodos que geralmente falham na hora de datar essas rochas, ou datar madeiras, ou datar qualquer tipo de amostra. Segundo os cientistas da Terra Jovem, muitas vezes esses métodos vão dizer que determinada amostra tem milhões de anos, quando na verdade ela tem apenas alguns milhares de anos. E para provar isso, eles vão citar várias ocasiões onde os métodos de datação falharam e falharam feio. Como naquele caso, né, da concha do caracol, que foi datada lá pelo método do carbono 14, e o método forneceu uma data de 27 mil anos para o caracol, né? E o caracol ainda estava vivo. Ou seja, um caracol viver por 27 mil anos é algo impossível. Ou seja, o método estava errado, estava fornecendo uma data errada. E tem muitos casos assim, né? Tem casos em que os métodos de datação não se entendem, né? Se você pegar a mesma amostra e datar com dois tipos de métodos diferentes, os métodos vão fornecer datas diferentes para a mesma amostra. E por aí vai, né? Não dá para confiar 100% nesses métodos, infelizmente. Eu fiz até 3 vídeos sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo, caso você queira assistir depois. E em um desses vídeos eu conto um caso interessante. O Grupo RAT, para quem não sabe, o Grupo RAT é um grupo de cientistas criacionistas, né? São geólogos, astrofísicos, físicos, geofísicos, né? É um grupo de gente capacitada, né? Cuja missão é coletar dados que geralmente são ignorados por cientistas da ciência convencional. E esse pessoal foi até a Nova Zelândia para coletar algumas amostras de rocha. Por quê? Porque lá, gente, tem um vulcão que é muito ativo. E eles sabiam que esse vulcão ele tinha entrado em erupção no ano de 1975. Ou seja, quando eles coletaram aquelas amostras, eles sabiam que aquelas rochas eram bem novas. Elas não tinham nem 100 anos de idade. Aliás, hoje, né, estamos em 2015, essas rochas têm 39 anos. Ou seja, ainda não fizeram nem 50 anos. Eram rochas novíssimas, né? E como eles conheciam exatamente a idade daquelas rochas, porque eles sabiam muito bem que aquelas rochas tinham se formado durante a última erupção do vulcão, que aconteceu em 1975, eles resolveram testar os métodos radiométricos. E o que eles fizeram? Eles pegaram essas amostras e mandaram para um laboratório comercial muito famoso. E o pessoal do laboratório, que não sabia a origem das rochas, datou aquelas rochas e adivinha o resultado. Segundo os métodos de datação empregados na datação dessas rochas tinham 3,5 milhões de anos. Lembre-se que são rochas que não tinham 100 anos de idade. Aliás, não tem até hoje, né? E até hoje elas não têm 100 anos de idade, elas têm 39 anos, né? Porque elas foram formadas na erupção do vulcão, que ocorreu em 1975. E as outras duas erupções que tiveram antes, né? Uma foi em 1954 e a outra em 1949. Ou seja, qualquer rocha que eles encontrassem ali iria ser uma rocha nova. Mas, segundo o método de datação utilizado, essas rochas tinham 3,5 milhões de anos.
E é por essas e outras que os cientistas da Terra Jovem dizem que os métodos de datação não refutam seus pressupostos a respeito de uma Terra jovem. Porque para eles, esses métodos de datação são falhos, eles falham e não são confiáveis. Mas vamos à parte que interessa. Existem evidências de que nosso planeta é jovem? Segundo os cientistas da Terra Jovem, sim, existem várias. E eles chamam essas evidências de fatores limitantes. Eu vou apresentar alguns para vocês agora. Primeiro fator limitante: não há sedimentos suficientes no chão dos oceanos. Nós sabemos que os rios estão constantemente desaguando nos oceanos. E junto com essa água toda que esses rios levam para os oceanos, também vão juntos sedimentos. Sim, são toneladas e toneladas de sedimentos que vão junto com essa água até os oceanos. Segundo um estudo, são 20 bilhões de toneladas de sedimentos por ano. Os rios vão passando, vão causando erosão, vão levando ali pedaços de rocha, areia, terra, vegetação, lixo, vão levando tudo isso para os oceanos. E tudo isso vai se acumulando onde? Vai se acumulando no piso dos oceanos, lá no chão dos oceanos, né? E vai cada vez mais aumentando. Tanto é que atualmente a espessura desses sedimentos lá no fundo do oceano é de 400 metros. E existe um processo natural chamado subducção de placas. E esse processo, ele elimina parte desses sedimentos, mas é uma parte muito pequena. A maior parte desses sedimentos continua se acumulando no fundo dos oceanos, anos após anos, acumulando e acumulando. E de acordo com os cientistas da Terra Jovem, se a Terra tivesse mesmo 4,5 bilhões de anos, e esse processo estivesse acontecendo durante esse tempo todo, já era para ter muito mais sedimentos no fundo dos oceanos. Atualmente, como eu disse, a espessura desses sedimentos lá no fundo do mar está em 400 metros. Mas, segundo esses cientistas, era para ter muito mais. A quantidade atual corresponde a mais ou menos 12 milhões de anos de acúmulo de sedimentos, e não 4,5 bilhões de anos. Segundo fator limitante, o campo magnético da Terra. O nosso planeta, gente, ele produz um campo magnético, que serve para nos proteger da radiação cósmica. Só que, segundo alguns estudos, esse campo magnético está cada vez mais fraco, e ele está se enfraquecendo de uma forma muito rápida. Tanto é que, quando eles mediram a força desse campo magnético pela primeira vez, foi lá em 1845. De lá para cá, ele já ficou 10% mais fraco. Levando em conta a taxa atual de decaimento do campo magnético e partindo do princípio de que esse decaimento sempre foi o mesmo, a Terra não poderia ter mais de 20 mil anos, segundo cálculos dos cientistas da Terra Jovem. Por quê? Porque se a Terra tivesse 4,5 bilhões de anos, o campo magnético da Terra já estaria zerado há muito tempo. Portanto, esse é também um fator limitante. Terceiro fator limitante: a Lua está se afastando da Terra. A Lua está se afastando do planeta Terra. Isso é conhecido, já está bem documentado nas publicações científicas. Ela se afasta mais ou menos 3 centímetros, 8 milímetros, 0,2 de milímetro mais ou menos por ano. Isso significa que, à medida que nós avançamos em direção ao futuro, a Lua está ficando cada vez mais distante. Mas se nós voltarmos em direção ao passado, a Lua estaria cada vez mais próxima. A pergunta é, quando que a Lua estaria tão próxima da Terra que isso daí causaria um efeito direto com até mesmo a crosta terrestre? A resposta é mais ou menos 15 mil quilômetros de distância, porque nesse caso a força gravitacional seria tão grande que a Lua, interagindo na Terra, partiria a crosta terrestre e essas afundariam no magma, ou seja, seria impossível ter vida no planeta Terra num contexto como esse. Se você fizer um cálculo, você vai perceber que há 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás a Lua estaria girando literalmente em volta da Terra a 15 mil quilômetros. Ou seja, seria impossível ter vida no planeta Terra 1 bilhão de anos atrás. Isso é a idade do planeta? Não, isso é um fator limitante. Quarto fator limitante: falta hélio na atmosfera.
Se a Terra tem mesmo 4,5 bilhões de anos, então devia ter muito mais hélio na atmosfera. Na crosta terrestre, nós temos alguns pequenos pedacinhos de rocha, que são os silicatos de zircônio, onde ali dentro, urânio, que foi preso na formação daquele pequeno cristal, ele vai se desintegrar em chumbo. Então, quando você pega um pedacinho de um silicato de zircônio, você encontra alguns átomos de chumbo ali dentro. Você sabe que para cada átomo de chumbo, uma quantidade de hélio se formou no processo de desintegração atômica. Então, nós precisamos medir quanto de chumbo tem lá dentro, eu sei quanto de hélio tem ali dentro, e se eu conseguir medir o quão rápido esse hélio consegue escapar até chegar na nossa atmosfera, eu tenho todos os fatores necessários para responder a seguinte pergunta. Na nossa atmosfera, nós temos uma quantidade muito pequena de hélio. Para juntar todo esse hélio na atmosfera, que são mais ou menos 5 partes por trilhão, quanto tempo teria se passado? Se nós fizermos os cálculos, você vai perceber que a quantidade de hélio que nós encontramos ainda presa na rocha, na superfície do planeta, a velocidade que esse hélio escapa dessa rocha para sair e chegar na atmosfera, para termos a quantidade de hélio que está lá, seria no máximo 6.000 anos de desintegração atômica de urânio em chumbo em cristais de zircônio. Isso cria um problema muito sério. Por quê? O problema é que se a Terra tivesse bilhões de anos, teríamos que ter muito mais hélio na atmosfera do que o que nós temos. Então, crer numa Terra jovem não significa crer exclusivamente na Bíblia. Existem evidências que o planeta Terra é jovem. Quinto fator limitante: a produção de supernovas. Segundo alguns astrônomos, a nossa galáxia ela produz cerca de uma supernova a cada 25 anos. E quando uma supernova é formada, acontece o quê? Acontece uma grande explosão. E essa grande explosão, ela gera muito gás e pó. E esse pó, ele se expande. E segundo os astrônomos, ele fica visível por 1 milhão de anos. E a quantidade de pó visível em nossa galáxia corresponde a 200 supernovas, o que corresponde a um período de apenas 7.000 anos. Bom, esses foram alguns fatores limitantes que eu apresentei para que você possa tirar suas conclusões a respeito da Terra jovem. E é claro que existem muitos outros, né? Eu não vou me estender mais aqui nesse vídeo, que já ficou muito grande, e eu espero que você tenha gostado do vídeo, né? Porque, como diz aquele cara da televisão, dá trabalho para fazer, viu? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.